A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Sistema Financeiro divulga daqui a pouco uma pesquisa nacional que traz um dado impressionante. 40% dos bancários do país sofrem assédio moral. Mas o problema não é só no Brasil. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 8% dos trabalhadores no mundo inteiro passam pelas mesmas situações, como, por exemplo, serem obrigados a desempenhar tarefas que estão abaixo de sua capacidade. João Batista Ferreira é do Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde e Trabalho da Universidade de Brasília. Professor, muito bom dia, muito boa noite. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal Local. Em linhas gerais, para o telespectador se situar, o que realmente é assédio moral? O assédio moral é uma humilhação que se repete. E ela acaba trazendo diversos problemas para a saúde, né, tanto física quanto emocional das pessoas. E nas situações de trabalho, né, no nosso novo modelo de sociedade que a gente vem vivendo, buscando metas e cumprimento de resultados a qualquer custo, essas situações parecem que têm se evidenciado muito nos últimos anos. O caso dessa doméstica que matou o patrão lá no Lago Sul, ela disse que era chamada, claro que a investigação vai ter que desvendar isso, mas ela disse que ela era chamada de burra diariamente pelo patrão. Isso, num caso que realmente tem acontecido, isso é assédio moral? Como você disse, a investigação ela vai apurar os detalhes, é difícil a gente falar sem conhecer essa situação. Mas se ficar caracterizado isso, né, uma desqualificação, uma humilhação, isso poderia ser caracterizado como assédio moral. Ou seja, aquela imagem do patrão duro de antigamente que se tinha, de chegar na frente de todo mundo e falar, fulano é incompetente, chamar, ô seu burro, seu incompetente, e muita gente já foi chamada no trabalho assim pelo chefe, pelo patrão, isso é assédio moral puro, só que não se tinha essa consciência antigamente, é isso? É um assédio moral, como você falou. A consciência ela vem com a informação que aos poucos, né, vai tomando conta das organizações de trabalhadores, a mídia também. Eu acho que essa discussão que está sendo colocada, ela favorece que as pessoas percebam que essas situações que estão vivendo são danosas, né, e que elas estão relacionadas com assédio moral. Qual uma outra situação de assédio moral? Uma pessoa que começa a receber atividades que são incompatíveis com a sua formação. Ela tem uma condição de desempenhar um determinado trabalho e recebe tarefas que são mais precárias ou que ela, de uma certa forma, não atendem àquela formação que ela tem. Pedir para uma pessoa de nível superior, vá tirar xerox, vai pegar café para mim, isso é um belo exemplo de assédio moral. Poderia ser caracterizado como assédio moral também. Agora, na cabeça da pessoa, na autoestima, na alegria dela de trabalhar, até de viver, qual o efeito que isso traz, professor? Efeitos muito sérios, dependendo da situação, podendo chegar em situações mais graves até um suicídio ou ideias suicidas, né? Depressão, desmotivação, a dificuldade da pessoa de se concentrar e com isso a empresa perde, todos perdem. A pessoa acaba achando que ela é realmente aquilo, que ela não tem talento nenhum, que ela não tem capacidade nenhuma. A pessoa começa a encarar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que acontece como uma verdade dentro dela, e aí que está o perigo, né? Muitas vezes acontece isso, essa falta de informação e a maneira como o assédio ele digamos assim, provocado especialmente pelas chefias, que a maior parte dos assédios estão relacionados às chefias, a pessoa pode não perceber que aquilo é o resultado de uma situação de trabalho, mas se identificar com aquilo e achar que ela, né, e que ela que está provocando aquela situação, quando na verdade não está. Agora, o assédio moral não é só do chefe, do patrão para o empregado, ele pode também acontecer entre colegas de trabalho que estão na mesma posição dentro do serviço, né? Pode acontecer, é mais raro, mas pode acontecer. E ela acontece de que jeito? Ela acontece com comentários maldosos, né? Às vezes fofocas com relação àquela pessoa, comportamentos que aquela pessoa não teve e que são atribuídos a ela, né? Desqualificação. Na verdade, o assédio moral está muito relacionado com o invisível, né, dos comportamentos, aquilo que não é dito. A pessoa acaba se envolvendo numa rede de desqualificação e ela não percebe exatamente que está dentro desse contexto. Né? Numa reunião de trabalho, as suas ideias, as suas sugestões não são levadas em conta, você começa a falar, uma pessoa do lado emenda outro assunto, isso é assédio moral, né?
poderia ser caracterizado. Mas é importante também pontuar que esses comportamentos eles têm que estar situados dentro de um conjunto de comportamentos. Às vezes, uma desqualificação, ela não... Um fato isolado. Um fato isolado. Mas existe uma tendência hoje de se procurar ver que, ainda que sejam situações isoladas, por serem humilhações, elas poderiam estar já sinalizando um assédio moral. A gente precisa avançar muito nisso, né, nessa discussão, e eu acho que programas como esse aqui ajudam. Rapidamente, para a gente encerrar, como que se denuncia o assédio moral? Ao Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho? Exatamente, procurar os sindicatos, procurar, às vezes, as próprias empresas têm um primeiro lugar ali onde a pessoa pode procurar informação, mas basicamente esse que você falou. E rapidamente também, como se cura, como se trata o assédio moral, como a pessoa pode se tratar do assédio moral? É uma situação onde primeiro ela tem que identificar que está vivenciando isso, né? Precisa reunir provas e precisa identificar, relacionar a causa dos seus sintomas, da sua doença, com as situações que ela está vivenciando. Um novo emprego, um chefe novo pode resolver isso? Às vezes, infelizmente, é a única saída. Muito obrigado pela sua participação.